Olá, estamos iniciando a aula número 30, que vai falar sobre sólidos de revolução dentro do curso Cálculo Integral e Diferencial. É uma matéria que está sendo apresentada agora em teoria e exercícios, e nós vamos fazer a resolução comentada dos problemas que serão apresentados hoje. Então, aqui no 166 da nossa lista, tem a sinopse teórica. Nós temos uma região do plano que é delimitada, então, pelas verticais A e x igual a b, abaixo da função R, que aqui lembra uma curva polinomial, de grau maior ou igual a 3, e o nosso objetivo é fazer uma rotação dessa figura de 360 graus, ou em torno do eixo X, ou em torno do eixo Y, para saber o que a gente vai acabar obtendo. Daí o cálculo do volume. Em relação ao eixo X, se nós apanharmos uma figura um pouco mais simples, como por exemplo um retângulo, e fazer a rotação completa de 360 graus em relação ao eixo X, aqui nós vamos ter então a obtenção de um cilindro no espaço. O C seria então o raio da base do cilindro, e B menos A seria então a altura desse cilindro em torno do eixo X. Claro que a gente podia ter outros tipos de figuras. Isso daqui foi para imaginar o que está acontecendo com uma figura mais simples, que no caso é retângulo. Mas daqui a pouco nós vamos estender o conceito para uma função qualquer. O método dos discos, a gente tem aquela mesma figura, seria então pensar na seguinte ideia matemática. Nós vamos quebrar a nossa região em vários retângulos que aparecem aqui justapostos e tentar calcular o volume como sendo a somatória desses retângulos que estão justapostos, onde a rotação em torno do eixo X acaba gerando um cilindro. Se a área do cilindro é π vezes r ao quadrado vezes h, a área da base vezes a altura, nós vamos ter aqui, então, a escrita na forma de somatória, que a gente está somando todos esses retângulos justapostos. Eu lembro, então, que aqui o meu ΔX vai ser uma variação junto ao eixo X. Aqui a denominação é fx. E o raio da base vai ser, então, sempre a leitura da imagem da função. Por isso que é o meu f de x. Se nós estendermos agora isso aqui para uma região entre A e B, começando no A e terminando em B, nós vamos ter uma integral definida, e esse volume vai ser dado por π, o r ao quadrado é a função, e a altura, o ΔX, é o dx. Essa seria, então, uma maneira para calcular, para uma função, genericamente falando, qualquer, o volume de revolução em torno do eixo X. Se nós estendermos agora o conceito para a presença de duas funções aqui no primeiro quadrante, uma chamada de f e a outra chamada de g, nós teríamos esse tipo de expressão, porque, pensando no conceito de cálculo integral diferencial, a área achurada corresponde à área da região de cima, descontando esse pedaço que aparece em branco que não interessa, que é a região de baixo. Por isso que fica a diferença das regiões. E aí, trabalhando com esse método, que é o método dos discos, que é quebrar a figura em vários retângulos, e isso vai corresponder a um disco do cilindro, nós vamos ter o volume em torno do eixo X, quando houver duas funções, dada por essa expressão. Podemos estender esse conceito se a gente pensar em fazer a rotação completa em torno do eixo Y, e nós também teríamos, se fosse um retângulo, um cilindro, só que ao invés de ser deitado, ele fica em pé. Aqui tem a sua expressão da área do cilindro, πr ao quadrado vezes h, área da base vezes a altura, colocado agora em função da variável y, e aqui vai precisar da função inversa, f de y, é inverso da função dada f de x. Isso para uma função. Para duas funções, o raciocínio fica colocado dessa maneira. Portanto, para calcular o volume, o pré-requisito é saber calcular integrais definidas, e quando for em relação ao eixo y, saber trabalhar com funções inversas. O primeiro modelo
numérico para a gente estudar aqui é o 167, que aparece duas funções do primeiro grau. Uma reta crescente, f de x, e uma outra decrescente, g de x. Para nós usarmos a fórmula do volume, primeiro a gente vai fazer a diferença desses quadrados para facilitar o processo de integração pelo método direto. Então, a função de cima é o f, a função de baixo é o g. Eu tenho aqui quadrados perfeitos, então a gente usa a formulinha de a mais b ao quadrado, a2 mais 2ab mais b2, para cada uma das parcelas. Aí esse menos troca o sinal de tudo que vem lá dentro, a gente agrupou todos os termos semelhantes. Grau 2 com grau 2, grau 1 com grau 1, termo independente com termo independente. Para poder agora usar a formulinha. Porque uma vez desenvolvida essa diferença, a gente já substitui a diferença e assim vai cair numa integração de polinômio. Integração de x2 e x3 sobre 3, integração de x e x2 sobre 2, integração de um número vezes x, mais a constante. Isso é calculado nas extremidades do problema, de 1 até 5, e isso a gente acaba obtendo pela figura. Porque se a gente olhar a figura, o meu x está variando de 1 até 5. Por isso que aqui a integral é calculada de 1 até 5. Faz o de cima menos o de baixo, trocou o meu x ora por 5, depois o meu x ora por 1, junta os termos, e aqui a gente vai ter então o resultado. Podia deixar o resultado exato, a forma de fração, e podia colocar um resultado aproximado, estimando o valor de π como sendo aproximadamente 3,1415, e aí fazendo a continha, iríamos gerar esse valor. Esse mesmo problema, para fazer agora a obtenção do volume do sólido girando em torno do eixo y, a gente precisa começar achando as funções inversas. Então, para achar as funções inversas, aqui tem o procedimento. Chama f de x e y, agora a gente vai isolar o x. Passo 4 para lá, passo 2 dividindo. Tecnicamente, aqui já seria a expressão da inversa de y. Eu só quebrei essa fração em duas para ficar numa linguagem mais simples na hora de integrar, porque aqui vai ser uma função do primeiro grau em relação a y. Para o g, a mesma coisa. Chamo g de x e y, vou isolar o x, passo 18 para lá, passo menos 3 dividindo. Aqui a gente já tem a expressão da inversa. Eu só quebrei a fração em duas, fiz as contas, e aqui eu tenho a expressão da inversa da função g. Com essas expressões das inversas, eu substituo primeiro na diferença, porque vai aparecer na fórmula, na integral definida, a diferença das duas funções inversas. Então, eu faço o cálculo desses quadrados usando a menos b ao quadrado, a2 menos 2ab mais b2, tanto para a primeira parcela quanto a segunda, ou seja, a função inversa de f, a função inversa de g, agrupo os seus termos semelhantes, e aqui eu tenho um polinômio de grau 2. Tendo esse polinômio de grau 2, agora a gente aplica a formulinha. Para essa diferença, eu já tinha feito aqui as contas, numa prévia desse exercício, e isso facilita muito o processo de integração. Primitiva de y2, y3 sobre 3, porque agora é em relação a y. Primitiva de y é y2 sobre 2. É claro que aqui eu já podia ter escrito y ao quadrado. Primitiva de 32 e 32 vezes y. E a gente vai calcular de 3 até 14, porque na leitura do eixo y, lá no nosso problema, nós temos qual é o menor valor, 3, qual é o maior valor, 14. É claro que eu podia pegar esse meu x igual a 5 e achar esse 14, assim como eu podia ter achado esse menor valor aqui na função, se eu trocasse o meu x por 1. Então, com isso, a gente tem as contas feitas, podia deixar a resposta nesse formato, na forma de fração, e também pode-se deixar a resposta aproximando os valores. Quando a gente tiver um problema onde uma das funções, ela fica como, por exemplo, esse arco de parábola, uma função de segundo grau, o jeito para resolver, para achar os volumes,
ou em torno do eixo X ou em torno do eixo Y, vai ser o mesmo procedimento. Só que o fato de ter uma função do segundo grau dá um pouco mais trabalho para calcular as inversas, mas os esquemas, as formulinhas que a gente vai fazer são as mesmas. Normalmente a gente dá um tempo para os alunos em aula, e agora a gente vai mostrar a resolução desse 168 um pouco mais para frente. Então, 168, aqui aparece. Tem o par de funções. Observe que a gente vai, inicialmente, achar as funções inversas para calcular o volume em torno do eixo Y. O volume do eixo X já podia ser usadas essas mesmas funções. Então, eu chamo f de x de y. Eu passo esse 12 para lá. Quando eu passei esse 12 para lá, aqui ficou um termo negativo. Se a minha ideia é extrair raiz quadrada dos dois lados, eu multiplico os dois lados por menos 1. Por menos 1 de um lado, para não alterar o outro lado também por menos 1. Porque aí menos com menos é mais. E aí eu fico com x menos 2,5 ao quadrado. Extraio a raiz quadrada disso, para não alterar, eu vou extrair a raiz quadrada desse outro lado. Por quê? Porque o meu objetivo era isolar o x. Se eu extrair a raiz quadrada, eu tenho x menos 2,5, passa o meu 2,5 para lá, ele muda de sinal, e aqui eu tenho a inversa da função f. A função g era uma função linear, então calcular a sua inversa é bem mais fácil o processo. Aqui a gente tem descrita na forma de função do primeiro grau. Calculando os volumes, em torno do eixo X, eu tenho que pegar as minhas funções aqui e trabalhar com as suas respectivas imagens. Então, aqui eu lembro que eu tenho um quadrado e aqui um outro quadrado. Por isso a gente está fazendo aqui o desenvolvimento. Quadrado do primeiro, duplo produto, quadrado do segundo. Do outro lado é um A mais B ao quadrado. Está feito aqui o desenvolvimento. Vocês estão vendo que as contas aumentaram consideravelmente. Eu tive que fazer esse x menos 2,5 à quarta, como sendo x elevado a 2,5 ao quadrado, vezes x vezes 2,5 ao quadrado também. Porque se eu manter a base e somar os expoentes, eu chego àquele expoente 4. Faço a distributiva e, ao final, eu vou ter esse polinômio aqui de grau 4. Porque se eu partir de um grau 2 ao quadrado, eu cheguei num polinômio de grau 4. Para calcular agora o meu volume, tenho aqui a formulinha do volume, que ele está fazendo em relação ao eixo x. Coloquei a expressão do polinômio de grau 4, eu chego num polinômio de grau 5. Tem que calcular nas extremidades 1 e 4. Claro que esses números, eles não são inventados, eles são tirados pela figura. O x começa no 1 e termina no 4. Assim como o y também tem o seu começo e o seu final, quando for calcular o volume em torno do eixo y. Então, aqui voltando a minha expressão para o volume, polinômio de grau 4 dá um polinômio de grau 5, faz a conta de cima menos o de baixo, e aqui eu tenho o resultado exato ou o resultado aproximado. Para o volume em torno do eixo y, a gente tem que ter o cuidado de pegar as inversas, trabalhar com essa diferença elevando ao quadrado. Então, aqui tem as contas feitas. E essa prévia é importante para a gente substituir adequadamente aqui na fórmula. E aí resolver a integral dessa função. Que, como tem uma raiz, não é polinomial, mas o procedimento para integrar uma raiz quadrada é lembrar que o expoente dela é meio, então se é meio, a formulinha de x elevado a n, quando a gente integra, é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Primitiva de y2 é y3 sobre 3. Primitiva de y, y2 sobre 2. Primitiva de um número é um número vezes a variável, que aqui está integrando em relação a y. Faz a conta o de cima menos o de baixo, substitui os valores. Estou vendo que a demanda, a quantidade de contas, cresceu consideravelmente. Mas, ao final, a gente vai ter aqui o chamado resultado, ou resultado. Aqui já teve que até fazer, apesar de ter o valor de π já aproximado, por causa da magnitude das contas que aqui se apresentaram. E essa resposta final é quando a gente troca o π por 3,1415, aproximadamente.
Então, 168 foi um pouco mais trabalhoso, apenas pelo fato de uma das funções ter aumentado o seu grau. Ela não é mais grau 1 e agora é grau 2. Mas o teorema, é claro, né, o processo vale para quaisquer funções. E nós vamos ter agora um bloco de exercícios onde a gente tem aqui a equação paramétrica de uma reta, a reta R, e nós vamos fazer a rotação da reta em torno do eixo X, então tem essa reta crescente. Se eu fizer a rotação em torno do eixo X, eu vou obter esse sólido. Se isso está variando de x igual a 0 até x igual a 4, eu vou ter um tronco de cone. Mas para calcular o volume, nós vamos usar esse tipo de formulinha. Eu vou ter a equação paramétrica em relação a x, em relação a y. Eu lembro que aqui é em torno do parâmetro P. Poderia calcular o volume de tronco de cone pelas formulinhas algébricas. O que a gente está fazendo? Achando T. Se o x, o x era 3 mais t, aqui eu acho qual é a variação do t. Agora eu vou aplicar a formulinha. O meu alfa ao quadrado é o meu x ao quadrado e o meu beta de t é a minha função de y. Grau 2 vezes grau 1 acaba gerando uma função de grau 3, um polinômio de grau 3. Quando eu integro um polinômio de grau 3, eu chego num polinômio de grau 4. Calculo o de cima menos o de baixo, faço as contas e chego assim ao resultado. Então, esse tipo de problema ele foi possível resolver por integral definida, até porque nós tínhamos uma fórmula para calculá-lo e precisava dos parâmetros T1 e T2, e nós tínhamos aqui a variação de x, por isso teve que fazer a mudança de variável e trocar o alfa de t como sendo x de t e o beta de t como sendo y de t. Usou-se essas fórmulas com essas sugestões aqui apresentadas. Então, agora tem as contas. E o último bloco de problemas é quando a gente estiver com essas regiões que aparecem aqui delimitadas, e a gente vai precisar, então, calcular o volume em torno ou do eixo x ou do eixo y. Tem o item A, o item B, tem vários tipos de funções que estão aqui colocadas. Nós vamos, nessa aula, calcular o 170A e o 170B, para mostrar que o procedimento, tendo um par de funções, mesmo não tendo as leituras no eixo x e no eixo y, são possíveis de ser obtidas. Essa que é a novidade desse 170. Então, aqui tem 8 exercícios, nós vamos mostrar 2 deles. Começando com 170A. 170A é essa figura. Observe que a gente vai ter que achar o A, bem que o A está na origem, é fácil de delimitado, é o 0. Tem que achar o B, tem que achar o D, já que o C vai coincidir com o A e é o 0. Então, é onde começa o A. Quanto ao B, eu vou fazer, então, a leitura junto a essa situação aqui. Ele é a intersecção de x mais 6 com x3. Então, se eu igualar as duas, eu caio numa função do terceiro grau. Para achar as raízes dessa equação do terceiro grau, se eu passar tudo para o primeiro membro e igualar a zero, eu precisaria testar os divisores do termo independente dividido por coeficiente de x3. Então, eu teria que testar todos esses números aqui, que são os divisores de menos 6. Ao testar esses divisores, nós vamos perceber que o b igual a 2 é raiz dessa solução. Então, a resolução dessa equação do terceiro grau não é uma coisa lá tão elementar. Mas b igual a 2 satisfaz, porque 8 é igual a 2 mais 6. Então, meu b deu 2. E é claro que se o meu b é 2, aí eu acho o dzinho fazendo o cálculo, a imagem, que é 8. Com isso, agora a gente consegue trabalhar com as funções para executar as formulinhas para o volume de revolução. Meu f de x é a função de cima, é a reta x mais 6. Aqui tem a reta que constitui a função inversa de y. A minha função g era a curva x3.
y igual a x3, extrair a raiz cúbica dos dois lados, o que sobrou é a minha inversa da função g. Aqui, mesmo sendo o terceiro grau, calcular a inversa como a função ela estava pequena, não foi lá muito complicado. Com esses valores, então, eu tenho f e tenho g, eu vou promover aqui a diferença, porque isso entra na formulinha para o cálculo, e aqui gerou uma função de grau 6, um polinômio de grau 6. Aplica a formulinha para o volume de revolução em torno do eixo x. Por que varia de 0 a 2? Porque a gente achou pela figura o b como sendo 2. Esse b igual a 2 está aqui. Meu x está variando de 0 a 2. O meu y vai variar de c igual a 0 até 8. Então, olhando a figura novamente, a gente agora vai perceber que eu vou integrar um polinômio de grau 6, integral de x6, x7 sobre 7, de x2, x3 sobre 3, e substituindo o de cima menos o de baixo, eu tenho essa resposta exata e essa resposta aproximada. Calculando o volume de evolução em torno do eixo y, eu vou encontrar, então, vou ter que trabalhar com essa diferença. Essa diferença aqui é um desenvolvimento de um quadrado perfeito. A2, 2AB, B2. E aqui eu posso escrever na forma de expoente fracionário. A raiz cúbica é y elevado a 1/3. Como está elevado ao quadrado, multiplico os expoentes, vai ficar y elevado a menos 2/3. Então, parecia que poderia ser complicado, mas a primitiva está aqui calculada, né, ou colocada para vocês, primitiva de y2, y3 sobre 3, primitiva de y2 sobre 2, primitiva de um número vezes y, e a primitiva de y elevado a n é y elevado a n mais 1 dividido pelo n mais 1. Substitui o de cima menos o de baixo, faz as contas, e aqui eu tenho o resultado aproximado em relação a π, e se trocar o π por 3,14 aproximadamente, eu tenho esse resultado. O 170b, ele já tem uma situação, e a gente costuma dar um tempo aqui para o pessoal resolver, porque fica mais ou menos tranquilo tirar qual é a função de cima. A função de cima é essa constante, é o y igual a 3. O que acontece é que a função de baixo ela vai variar. Ela é essa função hiperbólica 1 menos x desde o começo até chegar nesse ponto. Quando chegar nesse ponto, ela muda, ela passa a ser a reta crescente y igual a x. Então, a primeira providência é achar os chamados pontos junto ao eixo x e ao eixo y. É claro que isso aqui é 3, esse ponto é 3. Então, a variação no eixo y vai desse ponto aqui embaixo até 3. E esse ponto aqui embaixo eu vou obter fazendo a intersecção de y igual a 1 sobre x com a reta y igual a x. Então, se eu trocar aqui por x, eu caio numa equação, x ao quadrado igual a 1, que a gente acaba achando facilmente o meu valor de x. As contas estão feitas um pouco mais para frente, mas é importante a gente mostrar que vai precisar achar o azinho e o bzinho para depois promover a fórmula junto a essa situação. Então, a resolução do 170 aparece aqui. Observe que agora eu coloquei aqui todos os números junto à figura. Por que aqui é 1/3? Então, aqui é 1/3 porque era 1 sobre x. Se eu colocar aqui o y igual a 3 e inverter as posições, eu tenho aqui 1/3, que tem as contas feitas. Por que aqui é 1? Eu teria que igualar y igual a x com 1 sobre x. Trocando o y por x, ficaria x2 igual a 1, x igual a mais ou menos raiz de 1. Então, esse meu ponto é 1. E aqui é o 3, porque é a intersecção de y igual a 3 com y igual a x. Então, aqui, o meu maior valor no eixo x é 3. Então, vai variar de 1/3 até 3. Só que a linha de baixo, a função de baixo, até 1 é uma, e de 1 a 3 é outra função. Mudou a função de baixo. Então, agora o cálculo dos volumes.
Aqui eu tive que quebrar em duas, porque a função de cima é sempre 3, mas a função de baixo até 1 é 1 sobre x, e de 1 a 3 a função passa a ser x. Isso interpretando a figura. A função de baixo ela mudou. Até 1 era 1 sobre x, de 1 até 3 passou a ser y igual a x. Com isso, tive que quebrar o meu volume de revolução em torno do eixo, y, x, que aparece em torno do eixo x, em duas integrais. Calculei a primeira, calculei a segunda integral. São integrais definidas, aqui tem as extremidades, a primeira varia de 1 terço só 1, a outra varia de 1 até 3. As contas ficaram mais robustas, mas aqui tem o resultado encontrado para o volume em torno do eixo x. Para o volume em torno do eixo y, tem as expressões das inversas para usar. Então, a inversa de 1 sobre x é em relação a y sobre y, a própria expressão. Para a função y igual a x, a inversa é a mesma, porque já tem o x isolado. E a função de cima ela não é inversível, porque ela não é injetora. Então, a expressão para inversa eu vou trabalhar como sendo a própria imagem 3. Então, se não tem inversa, vai ser possível calcular a formulinha. E a formulinha também vai ser calculada de 1 terço até 1, porque usa uma função de baixo, e depois uma outra, de 1 até 3, quando for usar a função de baixo, y igual a x. Aqui tem as contas feitas, mostrando que 1 sobre y elevado ao quadrado, esse y é elevado a menos 1, com 2, porque y é elevado a menos 2. Aqui tem as primitivas, usando o método direto, faz as contas, o de cima menos o de baixo. E aqui, quando a gente fez o resultado, a gente acabou encontrando um volume negativo. Aí fica aquela resposta: o que seria? Qual a explicação do volume ser negativo? É que o correto seria ter feito o cálculo como sendo π e não f de y menos g de y. Sim, ao contrário. Porque na hora que foi feita a rotação da figura, a função de cima e a função de baixo trocaram de posição. Então, por isso, como elas trocaram de posição, a gente equivocadamente fez a função de cima trocada com a função de baixo, o que gerou esse volume negativo. Então, nós tivemos blocos de exercícios que foram aumentando de acordo com o seu grau de dificuldade. E que tudo saiu, na teoria, dessa história do método dos discos, que era pegar uma função qualquer, quebrar em vários retângulos justapostos e fazer a junção. Por que discos? Porque o volume da revolução de uma função, ou em torno do eixo x ou em torno do eixo y, era um cilindro circular.